Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, mais uma aula online. Vamos com a disciplina hoje de literatura, tá? Vamos finalizar o livro paradidático de vocês, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O livro paradidático de vocês receberam em PDF. Quem tiver sem um livro, entre em contato no grupo que a gente encaminha novamente, tá bom? Vamos começar? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Aqui vocês estão vendo a capa da primeira edição do livro, certo? Ele em inglês, que era Animal Farm, uma história, né, sobre animais, sobre uma fazenda. E Animal Farm é um romance sátiro do escritor inglês George Orwell, publicado no Reino Unido no dia 17 de agosto de 1945, né? E é apontado pela revista americana Time que ele está entre os 100 melhores livros da língua inglesa. A data da primeira publicação, como eu já falei, dia 17 de agosto de 1945. Autor, George Orwell. O livro, normalmente, ele vem com 112 páginas. O idioma original dele, do primeiro lançamento, é a língua inglesa. E os gêneros que ele aborda, no caso, é alegoria, romance, sátira, literatura infantil, sátira política e ficção política. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens do livro, né? Vamos falar sobre alguns personagens principais. Nós temos o Sr. Jones, que é o fazendeiro da quinta, né? Que é a fazenda, que ele explora bastante os animais. Temos também o Major Porco, que é a figura responsável pela ideia da revolução contra o fazendeiro. Temos o Porco Bola de Neve, líder da revolução, depois da morte do Major. O Porco Napoleão, que é a figura autoritária e chega a liderar o grupo. O Sr. Whymper, que é o advogado do Porco Napoleão. O Porco Garganta, que é o defensor e amigo do Napoleão. O Sansão, que é o cavalo considerado por todos da fazenda como o mais trabalhador. O Benjamin, que é o burro e o animal mais velho, mais idoso da fazenda. Mas quem é George Orwell? Vamos lá? George Orwell, na verdade, é um pseudônimo, é um apelido de Eric Arthur Blair. O Eric, que é o autor do livro, ele nasceu em 1903, em Bengala, na Índia. Ele é filho de um funcionário britânico e uma francesa. Ele muda-se para a Inglaterra em 1911 e vai para um internato, onde ele passa a maior parte da sua vida. Em 1922, ele recusa uma bolsa de estudos numa faculdade na Inglaterra e volta para a Índia para trabalhar na Polícia Imperial. Ele retorna à Inglaterra em 1928, vivendo em extrema pobreza, chegando até mesmo a se tornar um mendigo. Ele chega à mendigância. Ele fica vagando pelas ruas de Londres e Paris até meados de 1930. Quando, em 1933, ele publica o seu primeiro livro. Durante a Segunda Guerra Mundial, Orwell trabalha como correspondente de guerra para a BBC. E em 1945, ele publica A Revolução dos Bichos, que é o seu livro mais popular até hoje. George morreu em 1950, na Inglaterra, em consequência de ter adquirido uma tuberculose. Entre outras obras, além da Revolução dos Bichos, ele também escreveu Dias na Birmânia, O Caminho de Wingham e Por que Escrevo. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Bom, é uma obra composta, como eu já falei, por George Orwell e chegou a ser rejeitada por diversas editoras, né? Até que ela foi publicada por uma pequena casa editorial em 1945. Ao criar a Revolução dos Bichos, o escritor inglês fez uma mistura de gêneros. Por um lado, é possível encontrar os traços das fábulas morais, cujo o mais famoso representante é Ésopo, né? E, por outro lado, nós temos a sátira política, o 7 Mandamentos dos Bichos. Sob o comando dos inteligentes e letrados porcos, os animais expulsaram os seres humanos da propriedade e passaram a chamar a Quinta Manor de Fazenda dos Bichos.
e apresentaram 7 mandamentos, que a princípio ganharam a seguinte forma. Primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 patas e tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E todos os animais são iguais. O porco Napoleão apodera-se da ideia de Bola de Neve construir um moinho de vento para gerar energia. Mesmo no começo, ele tendo feito duras críticas à imaginação do companheiro. Aí dá início à construção. Algum tempo depois, os porcos começam a negociar com os agricultores da região, recusando-se à existência de uma resolução e não contactar os humanos, apontando essa ideia como mais uma invenção do Bola de Neve. Os porcos passam ainda a viver na antiga casa do Sr. Jones e começam a modificar os mandamentos que estavam na porta do celeiro. Então, eles modificam os seguintes mandamentos. Vou voltar aqui para vocês lembrarem. No 4 ele diz: nenhum animal dormirá em uma cama. Aí aqui ele já fala: nenhum animal dormirá em uma cama com lençóis. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Ele já faz essa mudança. O 6. Nenhum animal matará outro animal. Aí ele vem aqui: nenhum animal matará outro animal sem motivos. E o último: todos os animais são iguais. E o Napoleão modifica mais uma vez e diz: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Vamos falar sobre o livro, né? Vamos contar um pouco a história do livro. A história inicia-se como uma trama que se passa em uma fazenda, a Granja Solar, né? Comandada pelo Sr. Jones, que, de maneira geral, trata os seus animais como animais de fazenda, explorando o seu trabalho e se aproveitando dos seus subprodutos, como ovos, leites, abatendo os animais que servem para consumo humano. Então, ocorre a matança de vaca, de porcos, de galinhas e tudo que os animais produzem, ele retira, como em toda fazenda, né? Um dia, o porco mais velho, o Major, convoca uma reunião para incitar os animais a se rebelarem contra esse sistema explorativo do Sr. Jones. E inicia-se uma nova era, em que eles não teriam dono e, consequentemente, seriam livres. E tudo que produzisse seria para eles. Tudo seria dividido de igual forma. Na fábula, o Major é uma clara alusão ao pensador alemão Karl Marx, cujas ideias influenciaram toda a Revolução Soviética. Na fábula, o Major é uma clara alusão ao pensador alemão Karl Marx, cujas ideias influenciaram toda a Revolução Soviética. Os homens representam um sistema capitalista que oprime o proletariado de forma excessiva e que, segundo o porco, usufruem sem produzir de todos os frutos do trabalho árduo dos animais. O Major conclui a reunião com a frase: todos os animais são iguais. Após a morte do Major, os animais rebelam e conseguem expulsar os humanos da fazenda. E os porcos, conhecidos como os animais mais inteligentes, porque eles sabem ler, né, se encarregam em construir e organizar o novo sistema de liberdade, o animalismo. Napoleão e Bola de Neve foram os 2 porcos que se destacaram nessa tarefa. Em um dado momento, Napoleão e o Bola de Neve acabam se desentendendo, né? E o Napoleão expulsa o Bola de Neve da fazenda e passa a tratá-lo como um traidor e se torna o líder. Vamos lá. O golpe, né? Que é justamente o que acontece. No início, todas as resoluções eram apresentadas pelos 2 porcos e votadas pelos demais animais.
Mas já com a expulsão do Bola de Neve, Napoleão, já que os porcos eram os animais mais inteligentes, mais espertos, o Napoleão tomava todas as decisões e apenas informava para os bichos. Então, quer dizer, quando o Bola de Neve estava no poder, as decisões eram tomadas em grupo. Eles dois chegavam com a ideia, passavam para os outros animais e decidiam. Com a expulsão do Bola de Neve, o Napoleão simplesmente chega e diz: olha, a decisão tomada foi essa e vocês aceitem. Todas as decisões, segundo Napoleão, eram sempre em prol o benefício da fazenda. No início do animalismo, os bichos trabalhavam de forma igual, e cada um segundo a sua capacidade. E tudo que era produzido era dividido igualmente. Depois de um tempo, os porcos começaram a ter um tratamento diferenciado. Já que eram o cérebro da sociedade, os mais inteligentes, com o trabalho mais importante, eles passaram a comer melhor e ter menos horas de trabalho. Entretanto, o Sr. Jones e os demais fazendeiros da região começaram a divulgar boatos falsos sobre a fazenda, acreditando assim que ela iria rapidamente à ruína. Eventualmente, o Sr. Jones, que era o antigo dono, tentava retomar o controle da sua fazenda, fazendo uso da força, mas falhou em todas as suas tentativas, já que os animais estavam bem preparados e sempre organizados. Com o passar do tempo, os animais passaram a trabalhar cada vez mais, até mesmo mais do que antes, mais do que quando eram controlados pelos humanos. Mas achavam que estavam felizes, já que não tinham donos e tudo que produziam era somente deles. No entanto, como a fazenda não dispunha de todos os meios que pudesse evoluir, já não podiam produzir tudo lá. Então eles passaram a negociar com os seres humanos, quebrando mais um mandamento do animalismo. Fazendo a interpretação desse último parágrafo, temos Napoleão representando assim o ditador Stalin. Fazendo a interpretação deste último parágrafo, temos Napoleão como Stalin, representando o ditador Stalin, e Bola de Neve como Toshik, os humanos como os capitalistas, tentando derrubar o sistema. O porco realizava uma verdadeira lavagem cerebral nos bichos da fazenda, que terminavam a aceitar e a concordar com todo o tratamento diferenciado, recebido por Napoleão e seus parceiros, porquanto tudo era feito e visado ao bem comum. O sistema não ia muito melhor do que o anterior, mas a fazenda fazia de tudo para que o resto do mundo achasse que o animalismo era perfeito. Napoleão passou a repelir de forma ríspida qualquer resistência e passou a massacrar todos os dissidentes. Modificou todos os mandamentos do animalismo de acordo com a sua conveniência e passou a mascarar todas as estatísticas em prol do seu sistema, para enganar o povo, quer dizer, os animais. A granja virou uma espécie de república e Napoleão, o único candidato, passou a ser o seu presidente. No fim, os porcos criaram a frase que ficou mundialmente famosa: todos os animais são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que os outros. A frase, após sua analogia aos humanos, modificada para que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Os porcos passaram a assumir o controle explicitamente e passaram a explorar ainda mais os bichos da fazenda. E, na conclusão do livro, confraternizaram com os humanos na granja dos bichos, apresentando-lhes as maravilhas do seu sistema. Os humanos veem que o animalismo não era o que eles temiam, e o que acabaram tranquilizando e agradando. Em seu último parágrafo, ocorre o desenvolvimento entre os humanos e os porcos. Mas os outros animais não conseguem diferenciar visualmente os porcos dos humanos, já que eles tinham se tornado totalmente semelhantes a estes. Eles já estavam vestindo roupas, se portando iguais aos humanos. Bom,
ao filme, né, que a gente assistiu na escola, que é um filme anglo-americano, que ele retrata bem a realidade do livro, né? E dificilmente o filme revela tudo que o livro expõe, mas esse filme possui uma boa correspondência com o livro, ele está bem próximo. Então, se vocês puderem assistir novamente, se vocês quiserem, eu mando o link do livro ou do filme para que vocês possam assistir novamente, certo? Bom, grandes vitórias são o resultado de pequenas conquistas diárias. Lute, persista e nunca desista, pois todas elas acabarão por acontecer na sua vida. Bom, gente, eu espero que tenham gostado. Bons estudos, até a próxima. Até o nosso próximo encontro, tá?